Você falou essa questão geopolítica, porque até mesmo nas falas de alguns dirigentes do Fed, eles falando, repercutindo os dados do payroll, vendo o que precisa ser feito, para onde que essa taxa mais restritiva dos juros deveria chegar, me chamou a atenção a fala de um dirigente que ele disse o seguinte, olha, não importa muito pra gente o que vai acontecer com o resto do mundo, o que importa é eu trazer a inflação dos Estados Unidos para 2 e deixar a economia dos Estados Unidos ok. Agora, se vou causar uma recessão na Europa, se eu vou ter problema com a China, não me importa. Basicamente, ele falou, não falou com essas palavras mas deu a entender. Ele disse o seguinte, que o que importa para o Fed, o que importa para a economia americana é a economia americana. Então, não importa se vai trazer uma recessão em outros países ou se vai ter um problema com outros países. E mostra muito esse perfil do americano, né? De que vou arrumar minha casa e os outros deixa pra lá, pra não falar outras palavras. Mas eu queria entender um pouco a sua visão exatamente sobre isso, já que tem todo esse contexto geopolítico, Estados Unidos, inclusive, Biden fez uma norma lá sobre a questão de exportação dos semicondutores para a China, enfim, esse jogo geopolítico acaba impactando também nas decisões dos americanos, que acabam trazendo muitas vezes consequências mais duras para quem está fora do que para os Estados Unidos mesmo, né? Eu acho que essa frase, ela tem um duplo sentido. Acho que quando você tem uma situação intermediária, por exemplo, a China realmente está passando por uma situação complexa no setor imobiliário, mas mas é algo localizado. A gente não tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, dificilmente tu vai comprar um fundo que tem bonds de empresas chinesas de imobiliárias, isso está tudo muito represado lá ou alguma coisa em Hong Kong, né? Quando ele tá dizendo isso, ele tá usando a independência do Fed, ele tá dizendo, olha, a nossa missão é aqui. Eu não tô preocupado com isso. Tem um sentido, acho que tem um sentido programático, tem um sentido legal, tem um sentido que ele responde ao Congresso, no final das contas, sobre a política, e o objetivo dele é dizer, olha, por que a gente não conseguiu trazer a inflação pra meta, né? Esse é o ponto. Agora, não é 100% verdade. Quando a gente viu a queda do subprime, e que originou-se nos Estados Unidos, mas nitidamente foi para a Europa e depois foi para o planeta inteiro, quem foram os primeiros agentes a se organizarem na madrugada da queda do Lehman Brothers foram os central bankers. Então você teve o Bernanke, você teve a Kuroda no Japão, você teve Draghi na União Europeia, né? Mervyn King no Bank of England. Ainda de madrugada, inclusive, o livro The Alchemist, que é mostrando essa história, fala justamente isso. Eles sabiam do que ia acontecer no outro dia e de madrugada eles coordenaram as ações dos bancos centrais para que tivessem liquidez nos mercados e que tivessem as linhas de swap de dólares e euros com as outras moedas. Então isso é relativamente é uma meia-verdade. Tá. Quando um efeito econômico monetário gerado nos Estados Unidos se espalha no planeta inteiro e essa onda pode voltar para os Estados Unidos, o Fed liga para os outros e diz, olha, o que é que precisam de ajuda? O que é que vocês precisam de ajuda para impedir que esse negócio exploda? Não volta o chicote. Não volta o chicote, porque o que acontece? Explodiu o subprime lá, se fosse destruindo os outros mercados, os outros bancos, isso ia voltar com a onda saiu uma onda de 3 metros, voltou uma de 20. Então, o Fed também tem uma noção de que os seus efeitos monetários, se não forem coordenados internacionalmente, podem ser maiores para o próprio Estados Unidos. Então isso é uma meia-verdade. Agora, o subprime foi criado nos Estados Unidos. É um ponto fundamental. Hoje mesmo, tem uma linha de swap que o European Central Bank está fazendo de renminbi com euros, de uma linha emergencial. A gente ainda não sabe o que é, mas isso foi anunciado agora pela manhã. Mas alguma coisa pode estar acontecendo e a gente não sabe. Agora, nos últimos 10 anos, o que eu vejo na prática é que os bancos centrais estão cada vez mais interligados. Os secretários de Tesouro, ministros da Fazenda, nem tanto. Eu acho que eles olham muito mais para dentro. Mas do Banco Central, não. Eu acho que a economia internacional está cada vez mais entrelaçada. E isso, principalmente pelo chairman, eu acho que para que impeçam que crises piorem, aí sim eles se ligam. Mesmo que haja essa proteção. Entendeu? Então é uma meia-verdade nisso tudo. É quase um zelo ali para manter as coisas em ordem. Status quo. Tá. O status quo.